Olá, eu sou Rodrigo Tavares e sejam bem-vindos ao nosso novo curso de projetos de placas de circuito com KiCad. Nesse curso, nós vamos aprender a projetar placas de circuito impresso no programa KiCad. Para começar, a gente precisa entender o que é placa de circuito impresso. Daqui para frente, nós vamos chamar a placa de circuito impresso pelo acrônimo de PCB, que é o nome que normalmente é utilizado para se referir a placas de circuitos, que são dispositivos onde você coloca os componentes eletrônicos e que é responsável pela fazer a ligação entre os terminais dos componentes. Bom, para trabalhar com um projeto, nós temos um fluxograma, ou seja, nós temos uma sequência de passos que devem ser seguidas para que a gente possa realizar o projeto eletrônico. O primeiro passo é criar um protótipo. Você pode utilizar uma protoboard ou algum outro dispositivo de prototipagem para saber se o seu circuito eletrônico fará o que realmente você deseja que ele faça. Em seguida, nós vamos fazer o esquemático. Nós vamos fazer o esquema onde nós vamos registrar as ligações entre os terminais dos componentes para que esses terminais possam interligar o circuito eletrônico. A partir desse esquemático, nós vamos criar o desenho da placa de circuito. Esse desenho é a união da parte que é lógica das ligações com a parte física, que é o local onde os componentes vão ser de fato soldados na placa para que eles possam fazer as ligações necessárias para o circuito funcionar. Uma vez feito esses 3 passos, nós podemos enviar esse circuito para a produção, seja ela a produção automatizada ou manual. Antes de tudo, nós precisamos instalar a nossa ferramenta, que é o KiCad. Nós podemos baixá-lo no site www.kicad.org. Uma vez no site da KiCad, nós podemos selecionar a opção Download. Isso vai permitir que nós baixemos a última versão disponível do programa. Nós selecionamos a fonte de onde virá esse arquivo e fazemos o download do programa. Pronto. Uma vez que terminamos o download do programa, podemos iniciar a instalação. Clicamos no link Abrir arquivo. Então, podemos na tela de instalação prosseguir clicando no botão Next. Aqui nós podemos selecionar o local onde será feita a instalação, porém eu vou deixar o padrão, que é na pasta Program Files. Instalar e aguardamos o final da instalação. Pronto, ao finalizar a instalação, clicamos no botão Finish. Agora que o programa foi instalado, nós vamos conhecê-lo um pouco mais. Para iniciar um projeto, nós podemos clicar nesse primeiro ícone chamado Crie um novo projeto vazio. Clicando nesse botão, nós podemos selecionar o local onde será gravado e um nome para o projeto. Quando você cria um projeto no KiCad, ele automaticamente vai criar uma pasta no local onde você designou com o nome do projeto que você deu. E dentro dessa pasta, ele automaticamente vai criar 2 elementos ou 2 arquivos. Esses arquivos são um arquivo de esquemático e um arquivo de desenho de placa. Mais na frente, nós vamos ver em detalhe o que cada um desses elementos vão representar. Esses arquivos são um para o editor de esquema e outro para o editor de PCI. O editor de esquema, ele serve para que a gente possa desenhar o esquema do nosso circuito. Nessa tela, nós vemos aqui a lista de páginas do nosso esquema, porque o nosso esquema, para facilitar, nós podemos dividir ele em várias pastas, e temos aqui também
uma lista com algumas ferramentas que são úteis na hora de editar o projeto. Nós podemos selecionar se queremos as medidas em polegadas, em mils, que é uma fração de polegada, ou em milímetro. Nós podemos selecionar também se queremos as guias que apontam onde está o cursor. E nós também podemos alternar, ligar ou desligar a exibição de arquivo oculto em alguns símbolos de componente. Nós podemos ligar e desligar se gostamos que fazer as linhas em ângulo ou ortogonal. E nós também podemos restringir o nosso desenho para o arraste para ângulos de horizontais, verticais ou 45 graus. Também podemos alternar a anotação automática dos símbolos de novas peças e também podemos clicar para mostrar ou ocultar a lista de arquivos de desenhos. Desse outro lado aqui, nós temos as ferramentas onde nós vamos utilizar para fazer o desenho. Nós veremos em detalhe cada um desses elementos durante o curso, pois essas ferramentas ela têm diretamente relação com o desenho da placa de circuito. Na parte superior, nós temos os elementos de salvar e de impressão e arquivos de saída. Nós temos controles de zoom e de posição para os componentes. E nós temos também os botões que ativam e desativam as ferramentas que nós vamos utilizar. Essas ferramentas serão detalhadas em aulas a seguir. Temos também nessa tela principal o editor de PCI. Clicando no editor de PCI, nós abrimos o programa que é responsável pelo desenho da placa de circuito em si. Os mesmos elementos que nós temos na parte de desenho de esquemático, nós temos presente aqui também, certo? Comandos de milímetros e polegadas, comandos de foco no cursor, comandos de ortogonal, vertical 45 graus, mais alguns comandos de mostrar ou ocultar elementos de desenho. Também na barra da direita nós temos as ferramentas que nós utilizaremos para desenhar as placas de circuito, que veremos também em capítulos mais adiante. Também temos a minha lista de camadas e lista de filtro. Na parte superior nós temos também os botões que podem acionar as ferramentas de saída do programa, né, de produção de arquivos para produção. Nós temos as ferramentas de posicionamento dos elementos e da tela, e nós temos as ferramentas que nós podemos utilizar para auxiliar na produção da placa de circuito. Nessa tela principal, nós também temos outros aplicativos que são parte do nosso projeto KiCad. Nós temos o editor de footprint, o visualizador de Gerber, o conversor de imagem, nós temos uma calculadora de cálculos de eletrônica, nós temos um editor de folha de esquema, para que você possa desenhar a folha do esquemático com o bloco de título da sua maneira, e por último nós temos um gerenciador de plugins. Esses plugins são elementos que você pode baixar na internet para aumentar a quantidade de funcionalidades do meu KiCad ou adicionar mais bibliotecas, né, de fornecedores externos. Bom pessoal, para não alongar muito a nossa primeira aula, nós vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas nós veremos o editor de esquemáticos para começar o nosso fluxo de trabalho. Obrigado por assistir e até a próxima aula.